amados irmãos e irmãs, eu lhes saúdo com a paz de nosso Senhor Deus, eterno Pai e Criador. Desejo que as bênçãos de nossa santa e querida avó Rosa, do nosso santo e querido irmão Aldo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, esteja na vida de todos vocês, senhores e senhoras. E que com mais esta oportunidade de reunião de oração online, todos nós possamos alcançar a graça de nosso Senhor, de maneira que estejamos ainda mais preparados para o reino dos céus, para que nós possamos iniciar então esta reunião tão especial. Nós iremos cantar o hino de número 1 de nossa igreja, hino que traz o título Igreja Forte. Agora, amados irmãos, é o momento de nossa oração. E sejam todos em muita reverência. E busque a graça de nosso Senhor. Busquemos a proteção de nossa santa e querida avó Rosa, as dádivas de nosso santo e querido irmão Aldo, para que realmente o poder de Deus esteja em nossa vida e em nossa casa. Assim, então, eu irei orar a favor de todos. Boníssimo Deus, onipotente Pai Criador, insondável e santo és Tu, ó Senhor Deus, poderosíssimo Tu és em Tuas obras no reino dos céus e aqui nessa terra a favor de Teu povo. Graças Te damos, ó Senhor Deus, por mais este dia tão belo de tantas vitórias, ó Senhor. É verdade, alguns talvez sofreram alguma luta, mas, ó Senhor Deus, a nossa fé se fez mais forte e a vitória sempre esteve a nosso favor. Portanto, ó Senhor Deus, receba de todos nós os nossos eternos agradecimentos por mais esta oportunidade tão solene e estarmos reunidos aqui em nossa igreja e também através deste sistema de internet, ó Senhor, alcançando muitas almas para Ti, alimentando muitas almas, muitos corações para a Senhora, ó Santa e querida avó Rosa, e para Ti, ó Santo e querido irmão Aldo. Santa e querida avó, nós muito Te amamos, ó Santa avó Rosa, e desejamos sempre em nosso viver a Tua graça, a Tua presença, porque sabemos que a Senhora é o nosso consolo, a Senhora é o nosso refúgio, a Senhora é a certeza de que o nosso galardão no reino dos céus já está preparado para cada um de nós. Por isso, pedimos que a Senhora nos envolva com o Teu santo manto, com a Tua santa bênção, ó Santa Avó, para que Deus, o nosso Pai, esteja em nossa vida. E também neste momento, suplico a Tua graça, ó Santo Irmão Aldo, o Senhor que é o nosso bom pastor, o Senhor que é o nosso santo profeta, ó Irmão Aldo, esteja a nos conduzir, a nos administrar, a nos arrebanhar neste caminho tão belo e tão santo que nos leva à eternidade, ó irmão Aldo. Nós muito Te amamos, ó primaz, e Te pedimos, nos envolva com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua divindade, neste momento tão especial, ó irmão Aldo, para que juntos nós possamos cantar vitórias para o reino dos céus. Certos, ó Santo Primaz, da Tua graça, da Tua bênção, da Tua preciosa dádiva, ó Santa Avó, em nosso viver, receba de todos nós, do mais profundo do nosso coração, todo o nosso louvor, e que assim seja para todo sempre. Amém. Iremos neste momento cantar o hino de número 180 de nosso inário. Tem por título Adoração ao Divino Espírito Santo de Deus e seu Consolador.
Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta reunião tão bela e tão santa, teremos a oportunidade de ouvir hinos belíssimos também preparados pelos nossos irmãos do coral, hino que fala a respeito da salvação, hino que fala a respeito do caminho que é Jesus que nos deu nestes dias através da nossa santa e querida Avó Rosa. Ouça, meditem na letra deste hino, queridos irmãos. Hino que traz por título O Caminho da Salvação. comecei a viver. Igreja do meu Salvador, pois
Ouviremos também, ó prezados irmãos e irmãs, neste momento, mais um hino apresentado pelo nosso coral, hino que traz o título Hoje Eu Sou Feliz.
Amados irmãos e irmãs, neste momento nós teremos a belíssima oportunidade de meditarmos a respeito das necessidades de nossa Igreja Apostólica. E mais do que isso, nem tão somente meditarmos, mas também teremos a oportunidade de contribuirmos para a realização da obra desta Igreja Apostólica. Sabe, amados irmãos, Deus o nosso Pai, Jesus nosso Senhor, nossa Santa e querida Borrosa, quer pessoas ricas nesta terra, ricas em obras, obras para o reino dos céus. E essa igreja nos ensina quais as obras que nos torna ricos diante de nosso soberano Pai Criador. Sim, é a este respeito que neste momento eu lhes trago uma mensagem contida em nosso boletim. Mensagem que tem por título justamente: o apostólico deve ser rico em obras. Veja que preciosidade, amados irmãos, esta mensagem nos dizendo: irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinou o seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, nos dizendo assim: não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. E que procurem acumular para si mesmos tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser a obra de fé e caridade. A nossa doutrina, amados irmãos, é a base fundamental da fé em Deus e no seu grande poder. Nossa mensagem realiza a mais perfeita obra de caridade ao oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial de santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, ao poder de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Borrosa e também do nosso Santo Irmão Aldo. Esta é a verdadeira obra de caridade e cada apostólico faz parte da obra que nossa igreja vem realizando. Daí, lhes fazermos a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo, quando assim nos diz: sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir. Assim fazendo, estarão acumulando tesouros de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que vos está sendo oferecida pela Santa Borrosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos para com sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Borrosa e ao Santo Irmão Aldo e também à sua igreja, de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual e também a felicidade para a sua vida e para o seu lar. Irmãos, confiem e façam seu esforço para cooperarem com a nossa igreja,
com seus dízimos, suas ofertas e nos ajudem a levar avante a missão desta Santa Igreja. Precisamos deste esforço financeiro, pois temos muito a fazer, seja através das construções e manutenção da sede e congregações e de todo o trabalho administrativo de nossa Igreja Apostólica. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer as dificuldades e as lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são provas de nosso amor e fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em nossas orações pedimos a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Amados irmãos e irmãs, eis aí uma mensagem de grande relevância para todos nós que desejamos, naturalmente, termos boas obras em nosso viver, em nosso proceder. Sim, amados irmãos, assim como Jesus sempre realizou boas obras nesta terra, assim como a Santa Avó Rosa sempre fez o bem e realizou boas obras, e também o nosso Santo Irmão Aldo, nós, na condição que nós temos, precisamos dia após dia procurarmos desenvolver o nosso potencial para ajudar a Deus, o nosso Pai. Estamos falando a respeito das contribuições e, naturalmente, amados, a nossa igreja sempre dependerá da nossa contribuição, para que nós possamos diariamente termos as nossas reuniões, sejam elas através do programa Hora Milagrosa, sejam elas online ou presencial. Existem os custos, por conseguinte, nós que temos tanto apreço por esta igreja, precisamos fazer o nosso esforço para que nem tão somente isso aconteça, mas que a cada dia nós possamos aprimorar ainda mais. Amados, precisamos também nesses dias em que vemos o mundo de uma forma geral, em uma calamidade, precisamos, amados, buscarmos mais e mais da unção de nosso Senhor através de nossos atos, para que isto venha a se dissipar. É lógico, todo o poder está com Deus o Pai e os seus santos e anjos. Todo o poder está com a Santa Avó Rosa e também com o nosso santo e querido irmão Aldo. E eles podem nem tão somente nos livrar, mas de uma maneira geral também proteger esta humanidade, ó queridos irmãos. É claro que as profecias de nosso Senhor Jesus haverão de se cumprir, mas dentro da condição e dentro do mérito, nós podemos rogar, suplicar, orar para o nosso próximo, para o nosso semelhante. E quem sabe até mesmo se alguém está passando por uma dificuldade, quem sabe também não podemos ajudar? Como está vivendo os nossos irmãos aí da sua congregação? Como será vivendo os nossos irmãos lá da África? Será que eles também não estão passando por situações difíceis? Já que eles são um pouco mais desprovidos de condições financeiras? Vejam, amados irmãos, que o amor que Jesus nos ensinou, o amor que a Santa Avó Rosa colocou em nosso coração, e o Santo Irmão Aldo também, inclusive os seus bons exemplos, precisam prevalecer. Prevalecer nos momentos de alegria, prevalecer também nos momentos de dificuldades, ó queridos e amados irmãos. É bem claro que a palavra dessa igreja e os seus ensinos libertam, concedem paz, concedem vida e felicidade, e nós precisamos honrar por isto, precisamos buscar isto dia após dia,
Por conseguinte, amados irmãos e irmãs, se também alguém tocar em sua casa, necessitando de algo, e se o seu coração lhe propor que contribua, faça assim, porque isso também agrada a Deus, o nosso Pai. Isso agrada ao nosso Senhor Jesus. Isso agrada a nossa santa e querida avó Rosa. Aliás, o nosso querido irmão Aldo era um homem de muita caridade. E este exemplo nós precisamos levar para todos nós em nosso dia a dia. Por conseguinte, façam as suas contribuições. Ame a sua igreja, amados irmãos, de uma maneira incondicional. Essa igreja precisa de você e sempre precisará. E nós precisamos dar com alegria, sabendo que Deus, o nosso Pai, está vendo as nossas atitudes, está vendo os nossos atos, e em tempo oportuno haverá de nos abençoar, de nos guardar, de nos proteger. E no porvir, após a morte de nosso corpo, nos conceder a glória de vivermos para todo sempre em sua glória. Amados irmãos, neste momento eu irei fazer uma oração suplicando a graça de nosso Senhor para este momento de contribuição. Tens a oportunidade aí em sua casa mesmo de fazer uma transferência para a igreja, para ajudar nesta obra, ou quem sabe talvez alguém que não tem essa condição de ir ao banco fazer os seus depósitos. Muitos são aqueles que têm ido à igreja para levar o seu dízimo, levar a sua contribuição. Tenham certeza, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo está vendo a sua atitude. Deus, o nosso Pai, em sua bondade imensa, Ele haverá de lhes abençoar, de lhes guardar e de lhes proteger. Irei orar com o propósito de buscar a consagração para o ato das contribuições. Santa, santa e querida Avó Rosa, Espírito Consolador, neste momento, ó Santa Avó Rosa, iremos dar as nossas ofertas para a nossa Santa Igreja. Sim, Santa Avó, nós muito amamos esta igreja tão bela e tão santa, que a Senhora constituiu através do mandamento de nosso Senhor Jesus. E desejamos, sim, ó Santa Avó Rosa, que essa igreja prospere, inclusive salvando muitas e muitas outras almas para Deus, o nosso Pai. Ó Santo e querido irmão Aldo, ajude-nos para que a cada dia nós sejamos mais fortes, mais destemidos, e que nós saibamos dar a cada dia mais valor à nossa Santa Igreja. E desta forma, ó Santo Irmão Aldo, conceda-nos a condição de salvarmos muitas outras almas para Deus, o nosso Pai. Ó Senhor Deus, certos de que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua divindade está e estará sempre e sempre a nosso favor, receba do mais profundo do nosso coração todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão sincera. Amém. Neste momento, amados irmãos, nós iremos ouvir, através de um solo, o hino que tem o título Orando a Deus.
venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero ser tua imagem e semelhança, ser um exemplo de verdade, ser um raio de luz a brilhar, meu Deus, e teu nome em minha vida honrar. Quero ser um filho obediente e viver como Jesus ensinou, amar de verdade ao meu irmão, meu Deus, como me ama o Santo Consolador. Quero pronunciar palavras boas, cultivar bons sentimentos no meu coração, olhar com bons olhos e levar, ó Deus, teu amor aos outros corações, levar tua paz ao sofredor, meu Deus. Quero ensinar a crer no Consolador, meu Deus. Veneração ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, teremos ainda a grata satisfação de ouvir um hino muito belíssimo dessa Santa Igreja, uma inspiração divina de Nosso Senhor, um presente muito belo que Deus, o nosso Pai, nos deu. Este hino, esta mensagem que fala, que narra, inclusive, uma parte da história de Nosso Senhor Jesus, falando a respeito do bom samaritano. Ouça com muita fé, medite na letra deste hino, ó, queridos irmãos. Vejam que letra magnífica, que exemplo tão belo que Jesus deu naquele momento, e que magnífico é ser dessa Santa Igreja e termos estes hinos que têm a unção e a inspiração do reino dos céus. Ouçamos o bom samaritano.
muitas pessoas que ali passavam indiferentes me olhavam. Caído, ferido, em agonia, os homens que ali passavam me olhavam e a passos largos seu caminho seguiam. A cada segundo, a cada momento, mais ia aumentando o meu sofrimento. Aos poucos ia morrendo, pois eram muitos os meus ferimentos. Eu só esperava o momento de minha vida chegar ao fim. Amados irmãos e irmãs, nessa oportunidade tão solene, nesta noite em que estamos participando desta reunião online, iremos meditar a respeito de uma passagem importantíssima que Jesus nos deu, ensinando inclusive a um homem que veio indagar ao nosso Senhor quem era o seu próximo.
Na perfeição de nosso Senhor Jesus, Ele mostra aqui, amados irmãos, nessa mensagem, falando a respeito do bom samaritano. Vejam, amados irmãos, quão precioso é este ensino de nosso Senhor. E ao ouvirem, vá meditando já desde o início. O Senhor, a Senhora, você jovem, tem agido desta maneira? Como tem sido o seu procedimento no seu dia a dia para com alguém que talvez você viu necessitando de uma ajuda, necessitando de algo? Você tem praticado os ensinos de nosso Senhor? Meditem comigo onde assim está escrito. O bom samaritano é uma parábola de Jesus para dar lição a uma pergunta feita ao Divino Mestre por um doutor da lei religiosa dos judeus, que para pôr à prova nosso Senhor, então aquele homem fez essa pergunta dizendo: Mestre, que hei de fazer para obter a vida eterna? Disse então Jesus àquele homem: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Mas aquele homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: Então, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, narrou a parábola do bom samaritano. Antes, amados, de narrarmos essa parábola, cuja narração é alegórica, ou seja, um figurativo da vida real e que contém um ou mais preceitos morais. Existia entre os judeus e samaritanos uma versão secular, originada por questão religiosa. Eles não mantinham relações amistosas e nem se conversavam. Isto confere ainda maior destaque nesta parábola, a simpática figura do bom samaritano, que socorre com tanta solicitude, afeto e generosidade um judeu. Nosso Senhor aponta-o, por isso, como modelo de verdadeiro humanitarismo. Eis o fato narrado por Jesus. Certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos salteadores, os quais, depois de o despojarem e cobrirem com feridas, desapareceram, deixando-o. Mas andava casualmente por aquele caminho um sacerdote, que, ao vê-lo, afastou-se para o lado e passou adiante. Do mesmo modo, também um levita, que veio por aquele lugar, e ao vê-lo passou de lado e também se foi adiante. Irmãos, sacerdotes e levitas tinham a missão de realizar trabalhos religiosos no templo, conhecedores e mestres oficiais da lei. Patenteiam a dureza de seu coração para com este seu compatriota, reduzido a tão lastimável estado. Continua Jesus dizendo: Mas um samaritano que ia de viagem, chegando perto dele e tendo-o visto, encheu-se de compaixão, aproximou-se, fez o curativo sobre as feridas, colocando sobre as mesmas azeite e vinho. Naquele tempo, os orientais, em suas viagens, levavam sempre o azeite e o vinho de que eventualmente se serviam para curar as feridas. O azeite tem ação
emoliente e sedativa. O vinho é ótimo desinfetante, pois na época também não havia os recursos que temos atualmente. Logo, continua Jesus narrando a parábola, dizendo assim: colocando-o a seguir sobre a própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e prestou-lhe assistência. No dia seguinte, tirando 2 denários, moeda daquele tempo, deu ao dono da estalagem ou pensão e disse-lhe assim: presta-lhe assistência, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Jesus perguntou então ao doutor da lei que lhe havia feito a pergunta: quem era o seu próximo? Disse Jesus: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caíra em poder dos salteadores? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faz tu também do mesmo modo. Em lugar de dar uma resposta teórica à pergunta que lhe é dirigida, Jesus desce ao concreto, ao terreno dos fatos, e obriga o doutor da lei a dar ele mesmo a resposta. A lição desta parábola é clara. Nosso próximo são todos os homens, sem distinção, inclusive os estranhos, inclusive também os de religião diferente e até mesmo os inimigos. Nessa figura, o bom samaritano, temos um exemplo ainda mais notável, que é Jesus nosso Senhor, que desceu do céu para salvar com seu sangue a humanidade, ferida de morte pelo pecado e abandonada por aqueles que tinham a missão de ajudá-la a conhecer o mundo, ou a conhecer o amor do verdadeiro Deus e a sua lei. Portanto, quem ficou com esta missão é a Igreja de Jesus, e nós da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Não podemos falhar em cumprirmos esta lei do amor e da justiça divina para com o nosso próximo e com esta humanidade tão carente de afeto, carinho e amor. Vejam, amados irmãos, São João, em sua primeira carta, nos ensina sobre o amor, dizendo assim: irmãos, amemo-nos mutuamente, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é gerado por Deus e conhece a Deus. Quem não ama seu próximo não aprendeu a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Neste fato, manifestou-se o amor de Deus para conosco, que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito e primogênito, para que por meio dele tivéssemos a vida. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho em expiação dos nossos pecados. Prezados irmãos, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amarmos uns aos outros. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Esta é a mensagem da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do primaz da Igreja Apostólica, o nosso Santo Irmão Aldo, que sempre ensinaram ao nosso povo sobre o amor ao próximo, sobre a mansidão, sobre a paz, a misericórdia, sobre o perdão, a justiça, entre outras qualidades das virtudes divinas. A verdadeira felicidade está nesta palavra. Amemos uns aos outros com amor verdadeiro e façamos sempre o bem. Pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre fizeram o bem a todos os carentes e necessitados nesta grande obra de salvação e caridade que é a nossa Igreja Apostólica. Temos aqui um subtítulo para uma outra mensagem, a qual eu desejo ler também neste momento,
e depois, na medida do possível, meditaremos a respeito. Aqui fala a respeito da santificação e também a disciplina. Algo fundamental, amados irmãos, para que sejamos vistos por Deus, o nosso Pai, e Ele nos proteja em todo o nosso viver, para que nós sejamos bem-aventurados, para que nós sejamos prósperos, enfim, para que nós estejamos aptos para Deus e para o seu reino, e também para lhe servir enquanto estivermos aqui nessa terra. Por isto, estimados irmãos e irmãs, para herdar a salvação e a vida eterna, é preciso ter uma alma pura e santificada na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus. Graça esta que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus, nosso Senhor, também pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da obediência aos preceitos doutrinários que aprendemos através dos púlpitos de nossa igreja e do nosso programa religioso, a Hora Milagrosa. Portanto, todos os que querem ser vitoriosos nesta terra e um dia herdar a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. E o que é santificação? Santificação é o processo de purificação da alma do Filho de Deus, ou seja, o seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé apostólica, na qual se entregou a Jesus, nosso Senhor, à Santa Avó Rosa, o Consolador, e também ao Santo Irmão Aldo, vivendo e praticando os ensinos preciosos de nossa Santa Igreja Apostólica, que são a doutrina e a disciplina, conforme temos lhes ensinado. E a pessoa que for submissa à vontade de Deus, o Pai, será muito abençoada. E ao mesmo passo que vai sendo instruído, aprende, obedece, santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo de nosso Senhor Deus. Para ajudar ainda mais os nossos irmãos e irmãs na sua fé, eis as palavras de Jesus, nosso Senhor, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus, onde assim podemos ler: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Também há um ensino do Santo Apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, dizendo: Fazeis todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e com maus sentimentos, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entendam, prezados irmãos, que para a santificação é preciso amar a Deus e ao seu próximo, pois isto é que revela a bondade e o amor do Filho de Deus. Portanto, a verdade, a caridade e a justiça revelam a existência de Deus na criatura humana. Daí, a nossa igreja ensinar o que Jesus ensinou no seu Evangelho, dizendo: sejam mansos e humildes de coração, procurando ter paz com todas as pessoas. Prezados irmãos, prezadas irmãs, evitem as discussões, não tenham sentimentos maus, como o ódio, a raiva, a vingança e a brutalidade, mas tratem bem a todas as pessoas, tenham paz no seu viver, no seu trabalho, na escola e com seus irmãos, na igreja. Respeitem o seu próximo e evitem todo o mal, praticando somente o bem. Sejam santos e tenham fé e bom ânimo para se santificar a cada dia. Isto lhes trará paz, saúde e santidade para o seu viver. Assim, os irmãos terão a bênção,
amparo e proteção destes santos poderosos, e viverão em santidade. Lembrem-se, sem santidade e sem disciplina, ninguém vencerá. O valor da disciplina nós podemos observar com muita clareza no livro de Provérbios das Escrituras Sagradas, onde Deus, o nosso Pai, aconselha os seus filhos dizendo: meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho, sê fiel à disciplina, não relaxes, guarda no teu coração, porque ela é tua vida. Portanto, a disciplina são os bons costumes, é a prática da virtude que exige da pessoa um severo governo de si mesmo. Quem tem temor a Deus respeita a disciplina da igreja, que nos foi dada por Jesus através da Santa Rosa, para que tenham moral elevada, honra e dignidade. E o que é ter temor a Deus? É a humilde submissão a Deus, ó amados. É a submissão a Deus, o nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel e obediente ao Consolador, a Jesus nosso Senhor e ao Santo Irmão Aldo. Quem tem temor a Deus evita usar vestes e costumes que ferem a disciplina dos céus e leva os filhos de Deus a se expor ao ridículo, à cobiça e ao pecado. Guarda o seu corpo com honra, evita tudo aquilo que se escandaliza e se constitui em transgressão e desagrada a Deus nosso Pai. Sejas fiel à disciplina e terá vida longa e abençoada. A disciplina, amados, ela corrige, ela educa, ela moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para viver e servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo, só terá a perder. Todos os que desejam ser fiéis a Deus, a Jesus e a Santa Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, devem obedecer à doutrina e à disciplina dessa igreja. O apostólico obediente e disciplinado será sempre guardado por estes santos e anjos maravilhosos em suas orações e súplicas. Todas estas serão ouvidas por Deus e pelos seus santos. Amados irmãos, queridas irmãs, eis aí ensinos preciosíssimos de Jesus, nosso Senhor. As palavras de nosso Senhor, amados irmãos, vejam como elas são interessantes. O seu valor perpetua. Ensinos que fora dado há tantos séculos atrás, são os mesmos nos dias atuais. Isso porque Deus, o nosso Pai, não precisa evoluir. Deus, o nosso Pai, não precisa se aperfeiçoar. Logo, Ele é perfeito em suas obras. E nós, amados irmãos, viventes nesta terra, que desejamos um dia herdar o reino dos céus, precisamos a cada dia buscar este aperfeiçoamento, porque uma vez que se deu o pecado neste mundo, nós precisamos viver em constante vigilância para que o pecado não venha nos tragar. Logo, é preciso nós primarmos por uma doutrina e por uma disciplina que nós já bem entendemos, veio do reino dos céus, foi inspirada por Jesus e a Santa Rosa nos deu, e o nosso irmão Aldo também muito nos incentivou para que nós vivêssemos esta doutrina e esta disciplina. A disciplina desta igreja, amados irmãos, ela é a vontade de nosso Senhor. Ela não escraviza ninguém, mas ela concede felicidade para aquele que
consegue interpretar a Deus o Pai em sua vida, para aquele que conseguiu realmente entender a Deus em seus ensinos, ela faz parte de sua convivência. E o fiel apostólico, ele vive a disciplina desta igreja com muito amor. Sim, amados irmãos, muitas pessoas não entenderam, muitos não estão entendendo ainda nestes dias, e certamente nos dias vindouros, muitos também não entenderão. Mas tudo o que aqui foi ensinado foi por ordem de Jesus, nosso Senhor. Alguém então disse assim: o que tem a ver a roupa com a salvação? O que tem a ver as vestimentas com a salvação? Não é o corpo que Deus, o nosso Pai, quer, mas é o Espírito. Mas, amados irmãos, o procedimento e também as vestes faz a diferença neste quesito. É lógico que Deus, o nosso Pai, não vai deixar os seus santos e anjos habitar em um corpo onde é desprovido de boa moral. E se assim também não fosse, amados irmãos, em tempos remotos ele já não tinha falado a respeito de disciplina. Ora, se nós observamos as Sagradas Escrituras, nós podemos ver lá em Coríntios, capítulo 11, verso 14, onde nosso Senhor fala a este respeito. Ele disse assim: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? O quanto a Santa Rosa ensinou a este respeito, amados irmãos. O quanto o Santo Irmão Aldo pediu, neste quesito, que os homens tivessem ou tenham seus cabelos aparados. Está registrado lá nas Sagradas Escrituras. E nosso Senhor ainda continuou dizendo: e que, se tratando da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha ou véu. Entenderam? Então, o que esta igreja ensina são as ordens de Deus, o nosso Pai. São as regras que a Santa Avó, por ordem de Jesus, nos ensinou. Agora, é preciso nós entendermos o seguinte: nós precisamos viver, praticar isto por amor. Amor ao nosso próprio ser. Amor ao nosso próprio ser. E também amor a Deus, o nosso Pai. Jamais devemos praticar a disciplina ou a doutrina com constrangimento. Logo podemos concluir: a disciplina precisa partir de dentro para fora. A disciplina precisa partir de dentro para fora. Porque Deus, o Pai, está lá dentro. Ele está em nosso espírito. E o espírito, amados irmãos, que precisa moldar o corpo. O espírito precisa dominar o corpo, ó, queridos irmãos e irmãs. Logo, também nós precisamos vigiar muito com o que falamos, com o que pensamos. Porque um espírito bem educado, um espírito bem disciplinado, naturalmente, o nosso proceder exterior será apenas a conclusão daquilo que temos dentro de nós. Por conseguinte, vigilância constante é o que nós precisamos ter. O mundo de pecados oferece tantas condições, mas que simplesmente são ilusões passageiras. Mas as palavras de nosso Senhor, como eu disse e repito, essas perpetuam para todo sempre. Logo, quando o amor fala mais alto em nosso ser, nós vivemos a vontade de Jesus com muita afinidade. E então, amados irmãos, falando a respeito do amor também, como é título aqui de nossa mensagem, falando a respeito do bom samaritano, vejamos neste ensino tão precioso, quando Jesus mostra quem é o nosso próximo. É preciso nós estarmos sempre atentos, amados irmãos, em nosso viver, para que nós tenhamos sempre boas atitudes.
seja em nosso particular, ou seja no cotidiano, em grupo, em sociedade também. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós podemos depararmos com alguma situação, como deparou aquele homem que ficou conhecido como o bom samaritano. Às vezes alguém que nós não conhecemos, mas que neste momento passou a ser o nosso próximo. Alguém que talvez a Santa Voz, Jesus, Deus o Pai, deixa que aconteça para ver o nosso amor, para ver a nossa afinidade para com o nosso semelhante. Queridos irmãos, queridas irmãs, como você tem agido lá no seu trabalho para com as pessoas que estão sempre do seu lado? Como você tem agido em sua casa, com sua esposa, com seus filhos? Neste momento que você está aí assistindo esta reunião, este momento tão especial, reunião de oração, em que tivemos essa mensagem tão bela e tão santa, qual tem sido o seu procedimento no seu dia a dia para com a sua esposa? Tens tido o carinho necessário para com a mesma? Tens tido um bom exemplo? Tens oferecido isso para com os seus filhos? Bons ensinos, amados irmãos, é preciso, mas mais do que isto, bom procedimento, vida íntegra, isto é que nós precisamos ter em nosso viver. Por conseguinte, o apostólico jamais pode carregar dentro de si rancor de alguém. Jamais podemos carregar dentro de nós inimizades. Ainda que alguém não queira falar com a sua pessoa, é preciso que você não tenha rancor dessa pessoa. Ainda que alguém lhe fez mal, é preciso que você ore por esta. Sim, foi isso que Jesus ensinou. Aliás, amados irmãos, quando nós fazemos isto, nós oferecemos a condição de que Deus esteja dentro de nós e que seja mostrado o diferencial para as pessoas. Existe um ensino que diz assim: a maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo. É perdoá-lo. Se alguém se tornou inimigo de sua pessoa, perdoe, porque caso contrário também, se você não o perdoar, essa pessoa irá dormir contigo, irá dormir no seu travesseiro, irá tirar o seu sono, ó querido irmão. É por isso que Jesus ensinou a perdoar, ensinou o amor para com o próximo. Que exemplo tão belo daquele homem, não é mesmo? Não era daquela linhagem, daquele país, daquela cidade, mas encontrou ali alguém que estava necessitando e ajudou com tanto carinho. Não mediu esforços, tirou de seu próprio bolso e pagou as despesas para que aquele homem fosse cuidado. Mas ao contrário disto, alguém que estava sempre na igreja, alguém que tinha missão de realizar trabalhos religiosos, quem sabe talvez estava indo da igreja para sua casa, vendo aquele homem ali caído, se desviou, passou de lado e foi embora. Do que adianta, ó querido irmão, ó querida irmã, dizer Senhor, Senhor, cantar talvez hinos belíssimos, falar palavras tão belas, ser mensagens talvez tão eloquentes, mas deixar alguém tão necessitado, desprovido de uma ajuda? Do que adianta? E isso, diz nosso Senhor, não foi somente uma pessoa, mas foi duas pessoas. Se isto ele ensinou, se isto ele mostrou, é porque isto acontecia e certamente acontece ainda nesses dias. Por isso vigiemos, vigiemos. Fazer o bem ao nosso próximo foi o legado de nosso Senhor Jesus. Amar o nosso semelhante, amados irmãos, foi o seu grande mandamento. E que amor tão grande tinha a nossa santa e querida avó Rosa para com as pessoas aqui nessa terra, não é mesmo?
E que amor tão grande tinha o nosso querido irmão Aldo para com todo o povo apostólico? Logo, amados irmãos, se nós desejamos um dia rever estes santos poderosos que aqui habitaram conosco, é preciso que nós prevaleçamos nos ensinos que esta igreja nos deu, que são as revelações de nosso Senhor Deus e Pai. Porque o mundo, como diz nosso Senhor, jaz no maligno. E isso há quanto tempo ele disse, não é mesmo? E naturalmente, com o passar dos tempos, o pecado foi aumentando e certamente aumentará ainda mais. Logo, estando vivendo em dias difíceis, talvez nós podemos ver a conclusão do ensino de nosso Senhor quando disse assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sim, amado irmão, amada irmã, é na dificuldade que Deus, nosso Pai, prova o nosso amor. É nas intempéries, nos momentos de lutas, de tribulação, que é provada a nossa fé. Veja o que ele continuou dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele conclui dizendo: afaste-se também destes. Sim, amados irmãos, afaste-se das pessoas que têm condutas que não procedem à vontade de nosso Senhor Deus. Mas procure se aproximar de pessoas bondosas, de pessoas humildes. Procure se aproximar então do santo irmão Aldo, da nossa santa e querida Borrosa. Procure se aproximar de Jesus, ainda nessa oportunidade, orando. Teremos um momento especial de oração nessa reunião. Procure se aproximar de Deus, o nosso Pai, suplicando a sua graça, o seu poder, a sua bondade. A bondade de Deus é infinita e não se pode medir. A sua misericórdia é incomparável, querido irmão, ó querida irmã. Portanto, procure se aproximar dos santos e anjos. Porque um anjo em nossa casa, amados irmãos, em nossa vida, em nosso ser, ele tem todo o poder para afastar o poder do mal. Logo, ele estará em nossa vida, se nós estivermos com um viver condizente aos preceitos doutrinários, disciplinares da vontade de nosso soberano Deus e Pai. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós passaremos para o momento de oração. Como bem sabes, a oração é a arma mais preciosa que alguém pode ter neste mundo para vencer os obstáculos desta vida. Por conseguinte, aproveite este momento para se aproximar do Santo Primaz Irmão Aldo, de nossa santa e querida Borrosa. Busque com muita fé, sabedoria. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário, reconcilie ainda hoje com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu vizinho. Seja humilde. A humildade é uma das principais virtudes que nosso Senhor Jesus tanto ensinou para as pessoas aqui nesta terra. Portanto, com muita fé, com muita abnegação, vamos participar neste momento de oração para que Deus, nosso Pai, esteja em nossa vida e, quem sabe, faça uma mudança em nosso ser, de acordo com a necessidade que Ele mesmo, Deus, tem proposto para a nossa vida aqui nesta terra. Passando para este momento de oração,
eu convido a todos vocês, senhores e senhoras, a cantarmos um hino especial para este momento. Hino que tem por título Nesta Hora Santa de Oração. Sim, amados irmãos, este momento, ele é propício para nós nos aproximarmos ainda mais de Deus, o nosso Pai, para recebermos a unção do Espírito Santo. Tenha esta fé e orem com muito fervor neste momento. Amém. Convido a todos também para, neste momento, entoarmos o hino com amor e reverência. Bênção
Neste momento, então, eu convido a todos para orarmos ao nosso Senhor, agradecermos por este momento que é tão especial para o nosso viver. Amados irmãos, cultivem a sua fé, busquem na Santa Avó Rosa o refúgio, busquem forças em nosso santo e querido irmão Aldo, para que possamos sempre vencer as tribulações deste mundo. Nosso Senhor disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Busquemos este ânimo, esta coragem em nosso Senhor Jesus, orando neste momento. Eu irei orar a favor de todos. Boníssimo Deus, onipotente Pai e Criador, muito felizes, ó Senhor Deus, chegaremos ao término desta reunião, te agradecendo, te louvando, te bendizendo, ó Senhor, por mais este momento em que nós bem sabemos o elo é perfeito entre o reino dos céus e nós aqui nesta terra. Bem sabemos que a Senhora, ó Santa e querida Avó Rosa, está e estará constantemente a nos ajudar e a nos proteger. Que o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, como nosso bom pastor, estará sempre olhando para nós, seja de dia, seja de noite. Os teus olhos, ó Irmão Aldo, estão sempre voltados para nós. É por isso, ó Irmão Aldo, que quando nós oramos, nós suplicamos a tua graça, a tua bênção, a tua proteção. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, neste momento de oração invocamos também o teu santo nome, que a Senhora, com a tua bondade tão imensa, ó Santa Mãe, com este coração tão meigo de mãe, seja abençoar todo este povo que neste momento ora, suplicando a ti, a tua divindade, a tua proteção. E estes que têm os seus nomes nesta caixa de pedido de oração, ó Santa Mãe, esses nomes que estão aqui no altar, a Senhora sabe a necessidade de cada um, e a Senhora tem a oportunidade de estar ao lado de nosso Senhor Jesus, de falar com Ele. Mostre a Ele a necessidade deste teu povo, ó Santa Mãe. Este povo crê em Ti. O mundo realmente, ó Santa Avó, oferece tantos obstáculos, mas a Senhora é o consolo, a Senhora é o refúgio. E seja abençoar, alimentar a fé deste teu povo, ó Santa Avó. E em tempo oportuno, livra-os de todo o mal. Faça com que a nossa fé prevaleça para todo sempre, porque o nosso maior desejo é um dia herdarmos a eternidade, ó Santa Avó, e reencontrarmos os nossos irmãos, reencontrarmos a Senhora e vivermos nessa felicidade tão imensa que existe no reino dos céus. Santo e querido primaz irmão Aldo, santa e querida avó, Jesus, eterno Salvador, encerrando esta reunião, ó Senhor, eu te peço, eis aí a necessidade deste teu povo. Talvez alguns deles colocaram a água para ungir, quem sabe colocaram óleo também para ungir, ó Senhor. Conceda as tuas virtudes para que quando eles fizerem uso desses elementos, a fé que estão neste teu povo possa fazer a diferença e eles possam ser bem-sucedidos. Mãe Virgem Maria, eu entrego todos estes aos teus cuidados, para que todos tenham uma boa noite de descanso, gozem de paz no seu dia a dia e que a tua presença, ó Santa Mãe, da Senhora, ó Santa Avó Rosa, e do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, seja uma constante na vida deste povo que crê em Ti. Por tudo, ó Senhor Deus, receba do mais profundo do nosso coração, mais uma vez, a nossa eterna gratidão, que esta seja para todo sempre. Amém.